Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Frajola. Separei uma redação nota 1000 do Enem no ano passado para a gente poder dar uma comentada, dar uma entendida e manter um contato aí com a matéria nesses tempos de quarentena, ok? Então eu marquei algumas coisas aí no texto já para facilitar a vida de vocês, né? Vocês vão ver aqui, né? O textinho já marcado, a gente vai comentar isso rapidinho, tá? A redação é a redação da Ana Clara, beleza? Uma das duas alunas de Brasília tirou nota 1000. O texto dela, vocês vão ver que é um texto muito tranquilo, no sentido de que é um texto simples, embora não seja simplista, é um texto objetivo, é um texto claro, ok? Com um vocabulário muito preciso e que atende a tudo aquilo que uma redação tende a atender para conseguir a nota 1000 no Enem, tá? Então, um texto muito legal. Vamos lendo juntos e vamos comentando algumas coisas. Vamos lá. Embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então, mas, o que ela fez? Ela colocou ali uma referência, né, à Constituição, ou seja, um repertório, por meio de um contraste, ou seja, existe um direito previsto, uma garantia legal, que não está sendo cumprida. Isso vale para inúmeros temas, porque o Enem sempre vai te jogar um problema social, ou seja, o Enem sempre vai te jogar uma situação, um problema de algo que deveria estar acontecendo, deveria estar sendo feito e não está. Então é sobre isso que a gente vai acabar tendo que refletir, beleza? Então ela situa no tempo, isso é bem legal, na atual realidade brasileira, também para não ficar uma coisa tão away assim. E tá ali a nossa tese, né? Não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Então a opinião dela está muito bem marcada, ou seja, existe o nosso ponto de vista. De amarelo, vocês vão vendo aí que já tem umas marcações, e o que são essas marcações aí? São os conectivos, alguns conectivos que eu separei aqui para vocês darem uma olhada na estrutura, ok? Vocês vão ver que, por exemplo, já dá para perceber que o isso se repete, e não é um problema, tá? Isso não prejudicou a nota dela, porque, sobretudo, está muito bem colocado. Opa, não apaga não, vamos lá. Então isso acontece, tá, segundo período da introdução, devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à concepção cultural de que a arte direcionada, né, de que a arte, perdão, é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então uma introdução muito simples, muito sucinta, muito direta e efetiva. Tem uma tese, os dois argumentos, tá ali, devido à concentração, devido, né, à concepção cultural. Então tá bem massa, ela manteve o paralelismo. Ah, professor, não precisaria colocar o devido ali no segundo argumento? Não, porque eu posso subentendê-lo, tá? Mais importante é que você tivesse a crase ali marcando o paralelismo. Então vamos lá, vamos para o nosso D1. É relevante abordar primeiramente o que ela fez aqui, uma coisa que eu gosto muito. Ela deslocou o conectivo, tá? É sempre importante, dica aqui do professor. Cara, todo parágrafo seu vai começar com conectivo. O que ela fez foi deslocar, né? Então, ao invés dele estar como primeira palavra do período, do início do parágrafo, ele está ali no meiozinho, deslocado entre vírgulas, obviamente. Então, é relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista. Por que está marcado de vermelho isso aí? Cara, opinião, né? Opinião, está muito bem marcado. De modo que os centros culturais estão em sua maioria, olha aí, cara, esse em sua maioria também é interessante, porque não generaliza, ok? E deixa a visão dela muito centrada, né? A argumentação dela muito centrada. Estão em sua maioria restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Então ela vai colocar o problema do cinema, do acesso à arte, numa esfera maior. Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema, já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Então aqui ela faz uma substituição, né? Falou de cinema, depois falou de centros culturais e vinculou aí justamente a questão da segregação. Nesse sentido, então olha a continuidade da argumentação aqui. Observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, tá aí de verde que eu coloquei para você, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então, acesso à cultura e acesso ao lazer. Então, cara, olha que conexão legal que ela fez aqui, tá? O argumento dela tá vinculado ao repertório, o repertório não tá solto. Isso que vocês têm que observar sempre, tá? Então, eu vou pegar um livro, vou pegar uma obra, vou pegar uma teoria, vou pegar uma referência, eu preciso vinculá-la à minha argumentação. Então, ela traz o que o Sérgio Buarque fala, né, sobre a ideia de uma segregação e ela vincula isso ao cinema. Isso é fundamental. Por que o professor circulou ali o se faz aqui, ó, bem aqui, ó, se faz?
Cara, a rigor, o melhor aí seria que a gente escrevesse faz-se, tá? Porque você tem um sinal de pontuação ali, então o ideal seria que fosse a posição enclítica. Entretanto, já se aceita bastante hoje, já faz um certo tempo também, o uso da próclise em situações como essa. Tanto é que ela acabou não sendo apenada, né? Isso não tirou nenhum tipo de ponto dela. E é algo totalmente tolerável no texto, até porque não traz problema nenhum. Então, seguindo, paralelo a isso, vale também ressaltar que a concepção cultural, vale também ressaltar, eu estou trazendo um outro elemento, ou seja, meus argumentos não estão caindo de paraquedas, eles estão todos conectados. Vale também ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante juízo de valor, né? Para que haja a democratização plena da cultura e, portanto, conectivo do cinema. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo. Poderia ter tirado isso aí para não repetir? A gente sempre tenta não repetir conectivo, até porque tem conectivo pra caramba. Poderia colocar tal aspecto, retratado, mas o isso aí está plenamente correto. No livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive e assim, conectivo deslocado de novo, muito bom, mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esse espaço. Esse final aí está sensacional, porque coloca o problema numa perspectiva menos comum, não é só uma questão de distância física, é a do sentimento de pertencimento, das pessoas simplesmente não se deslocarem até lá, porque não tem como, né, adentrar aqueles espaços financeiramente, e mesmo que haja um pouco dessa possibilidade, não se sentem como parte, né, integrante daquilo ali. Vamos ao final aí, vamos ver como é que foi a nossa proposta de intervenção. Ó, dessa forma, então, com conclusão com o conectivo correto ali no começo, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema, a palavrinha-chave aí para nós, democratização, é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Então, o que ela faz? Ela vincula a discussão do tema com retoma a conclusão, perdão, vinculando com a discussão do tema com o posicionamento dela, ou seja, é fundamental, é imprescindível, juízo de valor. Nessa lógica, é imperativo, então, um juízo de valor, uma marcação de opinião, né, que o Ministério da Economia destine verbas para a construção de salas de cinema. Então, tem o meu agente aqui e a minha ação. De baixo custo ou gratuitas, isso é um detalhamento, com o intuito, perdão, nas periferias brasileiras, por meio da inclusão, não dá para ver, mas tem uma vírgulazinha após ali o S de brasileiras, tá? Por meio da inclusão desse objetivo na lei de diretrizes orçamentárias. Então, meu meio apareceu aqui também, com o intuito de descentralizar o acesso à arte. Então, uma primeira proposta completinha. E a gente sabe que para o Enem isso já basta, tá? Isso já basta. Então, uma proposta perfeita, completa, ação, agente ou agente, ação, meio, detalhamento, finalidade. Além disso, massa demais aqui, cabe às instituições de ensino promover passeios aos cinemas locais, desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir a ideia de elitização da cultura, sobretudo em regiões carentes. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Então, o texto dela ainda tem um fechamento aí meio chave de ouro, a gente pode chamar assim, né? Por quê, professor? Porque ela faz uma segunda proposta completa também, ela não repete os conectivos, isso é muito legal, ela não repete os agentes, tá? Então ela constrói toda uma proposta vinculada à discussão dela, e para finalizar, ela faz essa ressalva que, né, se isso for feito, de que se essas propostas forem atendidas, a gente tem a sociedade brasileira, né, com a possibilidade de caminhar para um cenário mais favorável. Então, olha que legal, não é um texto tópico, é um texto pé no chão, é um texto objetivo, é um texto que coloca ali os problemas, apresenta as possíveis soluções e as ressalvas, né, diante de uma realidade em que soluções não são, né, diante de um problema, perdão, e para o qual não há soluções mágicas. Então, vocês vão ver que é um texto que está muito bem pontuado, é um texto que não tem palavras difíceis, é um texto que tem dois repertórios que são da mesma natureza, embora a gente, como exercício, possa sempre buscar mais. Eu falo isso em relação aos argumentos, porque a Constituição também é um repertório. E, cara,
né, atingiu a nota máxima com louvor, sabe, com merecimento, e fica aí como uma grande, uma referência, não para que a gente copie, né, mas para que entenda mais ou menos aquilo que o Enem espera da gente, tá? Então, deixo mais uma vez os parabéns à Ana Clara pelo excelente texto e pela nota 1000 no Enem. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí vocês a entenderem um pouco melhor como é que esses caras corrigem, o que eles avaliam, tá bom? Um abraço do Frajola.